Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque aqui chegamos e aqui estamos, irmãos. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Amém? Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Hoje é um culto pela busca do Espírito Santo. Nós nos reunimos aqui nessa manhã para buscarmos mais do Espírito Santo de Deus. E você já falou com ele hoje, já disse o quanto ele é importante na sua vida, o quanto ele é necessário, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é precioso, irmãos. Enquanto eu meditava nessa palavra para compartilhar com os irmãos, eu me lembrei do primeiro livro que eu li assim que eu me converti. A gente tem muita sede de conhecimento, né? E assim que a gente se converte, a gente começa a ler tudo que tem pela frente. Tudo que tem o nome de Deus, a gente começa a ler. E eu me lembro que eu li um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. E naquele livro eu aprendi que o Espírito Santo de Deus, ele também é uma pessoa. Com sentimentos, assim como eu e você. Uma pessoa santa. E o quanto é importante nós nos relacionarmos com ele. E é interessante, irmãos, que as pessoas podem até saber da importância de se ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, mas nem todas as pessoas o buscam como deveria buscá-lo. E talvez alguém possa pensar, mas eu tenho o Espírito Santo, o que mais eu preciso? A palavra do Senhor diz lá em João 16, o versículo 7 e 8, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, se eu e você estamos aqui, irmãos, é porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. De outra forma, nós não creríamos, nós não nos arrependeríamos, e nós não estaríamos aqui ouvindo de Deus, irmãos. Sem o Espírito Santo a nos convencer, nós nem sequer queremos ouvir do Senhor. E sem Ele não há arrependimento, irmãos. Mas termos o Espírito Santo de Deus não encerra a nossa busca, irmãos. Isso não acaba aqui. Porque Paulo diz ainda, nessa mesma carta, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele é fundamental, irmãos, nas nossas vidas. O Senhor diz lá no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 16, e eu
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. E esse Espírito Santo, esse Consolador, irmãos, e se há necessidade de um consolo nessa vida, é porque, como o Senhor já disse aqui na abertura da palavra, nós teríamos aflições. Mas nós não permanecemos neste lugar de aflição, porque o Consolador, ele está conosco. Amém? E o Espírito Santo de Deus, esse que o Senhor aqui disse, o Consolador, ele nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, é ele que nos lembra todos os dias que nós somos crentes. Ele nos faz lembrar todos os dias que nós somos filhos de Deus. Ele nos faz lembrar todos os dias que nós temos que cuidar daquilo que a gente pensa, que nós temos que cuidar aquilo que a gente olha, que nós temos que cuidar aquilo que a gente fala, que nós temos que cuidar aquilo que a gente veste, e tantas outras coisas. É Ele sempre quem nos direciona. E o livro de Gálatas diz assim, um versículo muito conhecido, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E quando um fruto, ele nasce, irmãos, numa árvore, ele acontece de uma forma natural, espontânea, depois de um tempo necessário para ver essa frutificação. E assim é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, irmãos. Ele vem como uma consequência da vida dele em nós. Após um tempo da vida do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, esse fruto ele deve aparecer em nós. E eu ouvi por muito tempo esse versículo sendo dito de forma errada. Eu ouvia dizer, os frutos do Espírito são. E, na verdade, o versículo diz, mas o fruto do Espírito Santo é. E aí a gente entende que esse fruto engloba todas essas coisas. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Tudo isso vem como fruto nas nossas vidas, com o Espírito Santo de Deus em nós. E eu, muitas vezes, tentando exemplificar na minha mente esse fruto, eu me lembrava de uma mexerica, que é um fruto, com várias divisões. E é engraçado a gente tentar exemplificar, talvez seja coisa de professora, porque para a gente compreender, a gente sempre tem que estar seguindo de um exemplo para ilustrar a informação. Então, acho que isso acaba ficando muito na gente para tentar. E aí, mas quando a gente exemplifica essa mexerica, a gente lembra que nela, apesar de todos os gominhos ali uniformes, às vezes aparece um que é menorzinho dos demais. Parece que ele não se desenvolveu ali o suficiente. E aí, nesse exemplo, a gente lembra da nossa vida com o Espírito Santo de Deus, porque pode ser que no meio desse fruto, irmãos, algo
não tenha sido trabalhado, digamos assim, muito bem nas nossas vidas. Talvez a gente ainda não consiga, apesar do Espírito Santo de Deus em nós, não ter muita longanimidade. Talvez, às vezes, nos falte um pouco mais de temperança. Às vezes, pode nos faltar um pouco mais de mansidão. E isso significa, então, que está faltando vida do Espírito Santo em nós. E não se espante, irmãos, porque é verdade. Porque o fruto do Espírito Santo em nós, ele tem que ser pleno. Eu tenho que ter todos esses atributos, todas essas coisas. E se eu tenho algo que tem estado ali um pouquinho menor, é porque eu preciso buscar um pouquinho mais. E nós já lemos, nós bem conhecemos a palavra, quando o apóstolo Paulo disse, mas enchei-vos do Espírito, ele está nos dizendo que isso tem que ser constante, irmãos. Essa busca, ela tem que ser constante, porque a nossa carne, ela tem por hábito deixar brechas. E quando a gente nem percebe, a nossa carne já está ali, querendo se manifestar. E aí, se a gente buscar isso, se a gente buscar ardentemente o Espírito Santo, de forma plena, então essa carne não vai se manifestar na nossa vida. E então nós estaremos, sim, essa é a importância de estarmos cheios do Espírito Santo. Estar cheio, irmãos, é estar completamente preenchido por algo. E é isso que o apóstolo Paulo nos diz, que nós temos que buscar estarmos completamente cheios do Espírito Santo. Não deve existir a missionária Roseli, não deve existir o irmão Carlos, não. É o Espírito Santo de Deus, ele deve ser cheio e pleno nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por isso é tão importante, irmãos, nós estarmos aqui tão constantemente, buscarmos na presença do Senhor Jesus, porque a gente pode até no dia a dia não se lembrar, irmãos, mas nós somos soldados. Nós nos lembramos que nós somos filhos, que nós temos herança de Cristo, mas nós somos também soldados, irmãos. E nós estamos diante de uma guerra espiritual. E um soldado, ele, no meio de uma guerra, ele acaba sendo atingido. E quando ele é atingido, se você pensar, nós, na nossa carne, quando nós somos atingidos por tantas situações, se nós não estivermos ali cheios do Espírito Santo, a gente começa a se esvaziar. A gente começa a perder do Espírito Santo. É um tiro ali, um outro acolá, e se você não estiver ali completamente cheio do Espírito Santo, você começa a se afastar. E a gente começa a se importar com as aflições, e a gente começa a se preocupar com as contas que a gente tem que pagar, e a gente começa a se preocupar com os gastos, com o dinheiro, com isso, com aquilo, e a gente começa a se ocupar com essas coisas, e com essas coisas, e com essas coisas, e com essas coisas, e a gente esquece que a primazia das nossas vidas é buscar o Espírito Santo de Deus, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e como nós já ouvimos aqui essa semana pelo nosso pastor, as demais coisas,
todas as outras coisas são as demais coisas. Porque para o Senhor essas coisas não são importantes, essas são as demais coisas. O que é importante é buscar o reino de Deus, o que é importante é buscar a justiça de Deus, e as outras coisas o Senhor vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se a gente não se atentar, irmãos, a gente se contamina e o pior é que a gente nem percebe. Só quando a gente já está lá envolvido em muita coisa. Muitas vezes a gente fica se enchendo de tantas coisas, irmãos, de tantos valores que nada tem a ver com o divino e dali a um tempo você está cheio de outras coisas. Percebe no seu dia assim. Se você se ocupar tanto com as demais coisas, você vai estar cheio dessas coisas. Quando, na verdade, a gente precisa pensar que se a gente quer ter uma linguagem de reino, então a gente tem que se encher das coisas do reino. Se eu quero ter uma linguagem do céu, então eu preciso me encher das coisas do céu. Mas se a gente se encher das coisas da terra, é isso que vai nos dominar, irmãos. E se nós bem pensarmos, aquilo que nos enche, é isso que nos domina. Se formos cheios do Espírito Santo, então estaremos no domínio do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas se nós nos enchermos das coisas dessa terra, são as coisas dessa terra que vão nos ocupar, irmãos. Às vezes, a gente vem no culto, a gente recebe aquela palavra, a gente sai aquele crente power, cheio da glória, cheio do Espírito Santo, a gente fala em línguas, a gente sai transbordante. Mas aí, se a gente esquece de uma coisa chamada disciplina cristã, a gente começa a ser roubado. Porque a gente tem muita coisa para dar conta em 24 horas, irmãos. E perder essa disciplina cristã é muito fácil. E o que é a disciplina cristã? Orar, jejuar, ler a palavra, orar novamente. Orar, jejuar, ler a palavra e assim por diante. Isso, é só isso que a gente não pode perder na nossa vida, irmãos. Porque se nós nos ocuparmos com as coisas da terra, a gente veio, recebeu a palavra, saiu super crente e vai se esvaziando. E aí a gente vai ficando sem o óleo do Espírito Santo, e essa máquina aqui que a gente chama de corpo, ela vai começando a falhar. E aí, irmãos, o tanque vazio e no seco, ele não funciona. Chega uma hora que ele vai travar. Usa o carro muito tempo na reserva. Você coloca ali só um pouquinho de gasolina, ele anda. Mas chega uma hora que o motor trava, irmãos. E assim somos nós, irmãos. Se nós não buscarmos dessa presença do Espírito Santo, se esse óleo não for derramado em nós, irmãos, constantemente, vai chegar uma hora que a gente vai travar. Não é pela força do meu braço, não é pela força do seu braço. Eu já tentei isso muitas vezes, irmãos. Eu falo isso com convicção e experiência. Muitas vezes eu achava que eu daria conta das coisas dessa terra, buscando as coisas dessa terra. E eu me dei mal, irmãos. Porque não são as coisas dessa terra que nos sustentam. São as coisas celestiais, irmãos. Isso não é uma fantasia, isso não é loucura. O que sustenta a minha e a sua vida não é o meu emprego, não é o seu emprego, não é a minha condição financeira, não é a sua condição financeira, não são as coisas que nós temos, não é a casa, não é o carro, nada disso, irmãos.
Isso são as demais coisas das nossas vidas, que são necessárias para a gente viver aqui. Mas a nossa morada não é aqui. E é por isso, irmãos, que a gente sente falta. Porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Então, nós sentimos falta das coisas do céu, irmãos. Nós temos que compreender isso. Nós sentimos falta da palavra, porque o alimento não é aquilo que a gente ingere no nosso corpo todos os dias. O nosso alimento está aqui, é na palavra de Deus. As coisas que nós precisamos ter para conseguir viver, para conseguir suportar, não são as coisas que nós temos, irmãos. Não é se você conquistou, eu comprei a minha casa, eu comprei o meu carro, é isso que vai me dar paz. Não, irmãos. O que nos dá paz é o Espírito Santo de Deus. E é isso, irmãos, é isso que nós temos que entender. É isso, irmãos, que nós temos que buscar. Mas enchei-vos do Espírito. Porque aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26, aleluias. Aleluia. Acontece, irmãos, é isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. Aleluias. Entende, irmãos? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, em nós opera. E a gente acha que a gente precisa fazer isso ou aquilo, irmãos. A gente só precisa, irmãos, saber que nós temos que orar, jejuar, ir para a igreja e ler a palavra. Só isso, irmãos. Quantas vezes a gente acha que precisa de tanta coisa? Quantas vezes você termina o seu dia exausto? Porque você tem que dar conta de tantas coisas. E aquilo que era necessário você não fez. A única coisa que nós precisamos é orar, jejuar, ir para a igreja e ler a palavra. Porque é isso, irmãos, que faz essa manutenção, digamos assim, do secreto, daquilo que está oculto lá no meu e no seu coração. Só isso, irmãos. Para que a gente se encha, porque é isso que nos mantém de pé. E isso, irmãos, vai nos deixar cada dia mais fortes, mais robustos, mais preparados e mais cheios. A gente gasta tempo com muita coisa, irmãos. Quando a gente só precisa disso. Parece que a gente tem tanta coisa para fazer. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Não. A gente precisa só dessas 4 coisas, irmãos. Orar, jejuar, ler a palavra e vir para a igreja. Só isso. A gente está ainda muito confuso, irmãos, quanto ao nosso papel nessa terra. A gente, muitas vezes, a gente ainda se confunde muito nas revelações do Senhor Jesus, porque
o ser crente, o ir à igreja, o servir, está muito mecanizado, irmãos. Você faz todo dia e começa a acostumar. E Deus é Deus de coisas novas, irmãos. Sempre. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, eu me lembrei enquanto meditava nessa palavra, que uma vez nova convertida, a minha irmã, o meu sobrinho, ele manifestou uma alergia, assim, pelo corpo todo. E a minha irmã pediu para eu orar. Ela disse assim, ora você, porque você é a mais santa. E eu orei, e na mesma hora, irmãos, todas aquelas manchas desapareceram. No mesmo instante. Depois, eu me lembro que fui trabalhar numa clínica e a moça que trabalhava comigo, a dona da clínica, ela era crente. E ela pediu para orar pela mãe dela. A mãe dela tinha sido desenganada pelos médicos com câncer. Eu orei e no dia seguinte ela me disse, os médicos refizeram os exames e não entenderam, mas disseram que ela está curada. Num outro momento, uma moça que já tinha andado por tantas igrejas e tantas campanhas para buscar o Espírito Santo, eu dei a mão para ela, pedi ao Senhor Jesus e Ele a batizou. E eu sabia tão menos do que eu sei hoje, irmãos. Eu não sei se os irmãos conseguem compreender aquilo que eu estou tentando dizer. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Não sou eu, irmãos. Não é porque eu era mais santa, mas é porque eu buscava aquele que era santo, irmãos. Aquele que é santo. Não é porque, irmãos, existe um status, uma hierarquia, não. Não somos nós, irmãos, mas é aquele que em nós opera, irmãos. Entenda, aleluias. Ele opera em mim, Ele opera em você, é segundo o poder dEle, é segundo o poder dEle, irmãos. Existe poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, e a gente ainda está sofrendo porque a gente não entendeu isso, irmãos. A gente não chegou lá, irmãos, porque a gente ainda achamos que nós somos nós, e nós somos limitados, mas não somos nós, é o poder que nós opera, é nele, é o operar do Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Entende, irmãos? Por isso é que precisa haver um sacrifício da minha e da sua parte, irmãos, nessas coisas tão básicas. Não é esforço, é orar, jejuar, ler a palavra e vir para a igreja. Só isso, irmãos. Que nós possamos, irmãos, compreender o que é reino, irmãos. E verdadeiramente o poder em que nós opera, que está em nós, que habita em nós, que faz morada em nós, que está sobre a minha e a sua vida. Por isso, ame o Espírito Santo, irmãos. Entendam quanto esse relacionamento ele é vital, o quanto ele nos afeta de maneira essencial, irmãos. Busque se encher, dedique-se naquilo que nós chamamos de manutenção do secreto, que é algo tão natural, tão pequeno. E ele nos dá algo grandioso.
Grandioso, grandioso, irmãos. É isso que vai nos fazer conhecer mais o Senhor Jesus. É isso que nos aproxima dele. É só isso que nós precisamos, irmãos. É só isso que nós precisamos. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.